boa tarde a todos. Sejam todos sempre bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz. O tema que nós escolhemos para a nossa conferência de hoje é sobre o cinturão de fótons. Muito bem, o que significa isso? Eu venho recebendo pela internet e em muitos cursos que eu vou dar pelo Brasil aí, essa pergunta constante. Professor, o que é esse cinturão de fótons? É verdade? Que história que é essa? Muitos sensitivos têm canalizado essa história, né? Há muito tempo que eu já venho ouvindo falar disso, sabe? E durante uma época eu comecei a fazer uma pesquisa muito profunda sobre isso, inclusive em termos astrofísicos, em termos astronômicos, que é a minha profissão, é a minha formação. E todos vocês que acompanham o meu trabalho sabem que eu procuro sempre fazer uma ponte entre ciência e espiritualidade, né? Uma relação profunda entre a ciência e a espiritualidade, para que você possa ter uma espiritualidade mais racional, mais razoável, e não ter, por exemplo, uma espiritualidade fanática e às vezes até doentia e perturbadora. Sem nexo, às vezes, uma espiritualidade sem fundamentos, né? Então, eu sempre relutei em falar essas coisas diretamente, às vezes tentar esclarecer esse fato, né? Porque contrariaria muitos esotéricos por aí de uma forma bastante intensa. Mas, ultimamente, tem me chegado muito questionamento, muito, e eu prometi para as pessoas que eu iria fazer uma conferência, que eu ia colocar as ideias, né? De uma forma bem clara, para que as pessoas pudessem decidir. Então, eu sempre sou aquele indivíduo que não sou um indivíduo que impõe ideias, impõe ideologias, impõe verdades para as pessoas. Eu apenas coloco ideias, mostro ideias para que as pessoas possam raciocinar, para que as pessoas possam meditar e chegar por si só às suas conclusões. Tá? Então, essa é a intenção fundamental desse nosso trabalho aqui em nosso espaço Caminho da Luz. Esse nosso projeto que nós estamos desenvolvendo no campo, nas montanhas do sul de Minas, vai ser imprescindível a instalação de um observatório astronômico, com um telescópio, onde todos irão poder observar o céu, compreender o céu, como é que funciona o sistema astronômico, para que possa ter uma visão mais clara do universo. Então isso faz parte da nossa escola, essa ideia de montar esse projeto para que as pessoas que irão fazer parte desse nosso grupo de pesquisa, é um grupo bastante centrado, um grupo bastante sólido, onde a gente vai estudar astronomia, para que certos erros não sejam cometidos. Porque o que eu tenho percebido nessa história do cinturão de fótons, é as pessoas que têm canalizado essa história, que têm escrito sobre isso, não têm a mínima informação sobre astronomia. Tá? O mínimo, Então, eles colocam dados muito errados, que nós astrônomos não conseguimos aceitar. Da mesma forma que eu já fiz uma conferência aqui sobre física quântica, astrologia e física quântica, mostrando exatamente os erros que a astrologia comete com relação a uma informação astronômica, com relação à astronomia, né, para que deixasse clara essa ideia, por que os astrônomos não gostam de astrólogos, né? E tentando discutir, mostrar que é possível sim fazer uma astrologia interessante, desde que você observe e corrija certas falhas, certos erros que a astrologia convencional tem. Então, basicamente, o que eu vou tentar apresentar hoje para vocês é exatamente tentar desmistificar esse mito do cinturão de fótons. Ok? Muito bem. De onde surgiu essa história pela primeira vez? Então, fazendo uma pesquisa profunda aí, pela internet, pelos textos, nós descobrimos que um artigo, né, intitulado pela primeira vez The Photon Belt Story, ou a história do cinturão de fótons, que apareceu na edição de fevereiro de 1991, né, na revista Nexus. Muito bem. Lendo esse artigo diz o seguinte, presta atenção, tá? Que
Em 1961, olha, 1961, a NASA teria lançado um satélite. E esse satélite teria descoberto esse cinturão de fótons que estaria circundando a constelação das Pleiades. Tá? Segundo o próprio texto, veja bem, diz o seguinte, ó, em 1961, instrumentos de satélite descobriram uma faixa de fótons no espaço exterior. Este cinturão de fótons, ou anel manásico, olha esse termo, que os cientistas não puderam reproduzir em laboratório, cerca as Pleiades e se estende a 400 anos-luz ao nosso sistema solar. Tá? E vai citando nomes e tudo mais, tal. Mas essa seria então a definição do que, né? E esta acompanha um diagrama, essa reportagem, onde nós teríamos as famosas estrelas, as 6 estrelas da constelação das Pleiades, mais Alcione, as mais brilhantes, né? Porque na verdade a constelação das Pleiades possui mais de 100 estrelas. É que a gente observa as mais brilhantes, né? As Pleiades é uma constelação, a gente chama de um aglomerado aberto de estrelas, que se encontra na constelação de Touro. Nesta época do ano que nós estamos fazendo essa conferência agora para vocês aqui, ela não é visível, tá? Ela vai se tornar visível daqui 1, 2, 3 meses, já vai estar mais no céu. A não ser que se você levantar 4 horas da manhã, você consegue 4 para 5 horas da manhã, ao amanhecer, você vai estar vendo então a constelação de Touro e as Pleiades vai estar aparecendo ali. Tá, ok? Muito bem, isso é um fato. Esse diagrama dizia o seguinte, prestem atenção. Tá? Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Isso é muito importante, que eu vou colocar aqui, porque tem a ver com o mito das 7 profecias maias. Ok? Fizeram uma junção, uma união, meio que a gente vai ter que dar alguns questionamentos aí. Muito bem, então nós teríamos a famosa, né, constelação das Pleiades, que são estrelinhas colocadas mais ou menos assim, dispostas, deixa eu até fazer certinho aqui, né, vou fazer bem certinho igual ela é mesmo. 1, 2, 3. Então as mais brilhantes, elas são colocadas assim e tal. Tá? E elas estão envolvidas em uma certa névoa, né? Se você pegar um telescópio razoavelmente bom, você aponta para a constelação das Pleiades, você abre um pouco o foco, e você vai ver que tem uma nuvem esbranquiçada junto das Pleiades. Tá, ok? Essa névoa é, na verdade, a nebulosa original de onde nasceram essas estrelas. Tenho, porém, as Pleiades é um aglomerado de estrelas muito jovens. Elas acabaram de nascer em termos astronômicos. Elas têm apenas, segundo os astrônomos, né, todas as estrelas do aglomerado têm em torno de 70 milhões de anos. São crianças, são bebês. Por que isso? Porque o nosso Sol, a nossa estrela, tem, né? Olha, o nosso Sol tem 4,5 bilhões de anos. Então, tecnicamente, para os astrofísicos, essa constelação não tem nada a ver com o nosso Sol. Não tem nenhuma ligação física com o nosso Sol. É o primeiro aspecto importante de uma análise científica clara.
Tá? Muito bem. Geralmente, as estrelas nascem em berçários estelares, e os berçários estelares geralmente são nebulosas. A constelação de Órion, que fica próximo até as Pleiades, no céu, né? Se você olhar abaixo da constelação de Órion, dentro da constelação de Órion, quer dizer, existe a nebulosa de Órion, facilmente visível até o olho nu. E quando você coloca um telescópio, nós sabemos que lá é um berçário estelar. As estrelas estão nascendo. E a evolução de sistemas estelares, de aglomerados estelares, as estrelas sempre nascem em aglomerados mesmo. Mas quando elas vão envelhecendo, esses gases que estão aqui vão se dissipando e as estrelas vão se afastando, elas vão se dispersando. Tá ok? Então, uma informação técnica e astrofísica precisa sobre as Pleiades é que essas estrelas estão num processo assim, ó, de dispersão. A estrela mais brilhante da constelação das Pleiades, a chamada Alcione, a famosa Alcione, porque as principais estrelas, depois eu falo o nome delas aqui, as 6 estrelas das Pleiades é Merope, Atlas, Teireta, né, Electra, Coeleno e assim por diante. Tem uns nomes muito esquisitos, que às vezes as pessoas nunca ouviram falar, né? E, astrofisicamente, nenhuma dessas estrelas orbita Alcione. Na verdade, é o contrário, elas estão num processo de dispersão e não de orbitação ao redor de Alcione. Assim como o nosso Sol, nós nascemos num aglomerado, numa nebulosa desse tipo. Mas, com o envelhecimento nosso, a nossa estrela já dispersou da nossa nebulosa original e nem sabemos, nem temos ideia de onde nascemos hoje em dia. Tá, os astrofísicos não têm nem ideia qual que é a nossa nebulosa original, tá? Devido à idade. Tá? Muito bem. Então essas informações são astrofísicas que eu estou passando para você. Vocês vão ver que essas informações astrofísicas, elas conflitam com a visão dos esotéricos de que Alcione seria um Sol central, onde o nosso Sol orbitaria Alcione, criando uma órbita ao redor de Alcione. Tá? A ideia dos esotéricos que têm publicado essa informação é que ao redor de Alcione, presta bem atenção, ao redor de Alcione, numa distância de um raio de 400 anos-luz, existiria um cinturão de gases, e esse cinturão de gases seria um cinturão, provavelmente teria que ser quente, para poder emitir fótons. Para poder irradiar. Alguma reação deveria estar acontecendo para irradiar fótons. E eu já vou tentar esclarecer para vocês o que é fóton, né? Porque tem gente que nem sabe o que é fóton, muito menos cinturão de fótons. Porque os fótons não aparecem do nada, eles têm que ter uma fonte. Luz é fóton. Tá? A luz, essa luz que você vê é fóton. Só que o espectro eletromagnético, no qual a luz faz parte, é um espectro muito grande de frequências. E geralmente as transições nucleares, né, no átomo do elétron transitando pelas camadas eletrônicas no átomo é que geram fótons, geram radiações eletromagnéticas. E elas se espalham. Né? É óbvio, Laércio, é possível existir nuvens assim em astrofísica? Sim, é possível. Existem muitas estrelas, principalmente estrelas mortas, estrelas que explodiram em supernova. Nós detectamos que você tem uma estrela no centro, morta, e você tem anéis nebulósicos. Né? Esses anéis nebulosos, às vezes, da expansão da estrela, eles continuam quentes. E eles continuam emitindo radiação. Eles continuam reagindo
Né? Aí, se você pegar, tem muita a nebulosa do Dumbbell, a nebulosa do Anel mesmo, a gente chama nebulosa do Anel, que é uma nebulosa muito característica de explosão de supernovas. E elas têm essa configuração. Existe uma parte escura, que até esse anel brilhante, colorido até dela. Muito fácil de ver isso. Né? Mas jamais um sistema que se afastaria por 400 anos-luz de distância. É muito grande essa distância. Né? Você vê, o nosso sistema solar tem um raio de 6 bilhões de quilômetros. Plutão está a mais ou menos 6 bilhões de quilômetros de distância do Sol, da estrela central. E esses anéis, eles também não atingem anos-luz de distância. Eles são muito menores. Muito bem. Então, a teoria dos esotéricos, a teoria apresentada pelos esotéricos, né, é que existiria este cinturão, né, de gases e que estariam termicamente ativos e emitiriam uma radiação. Este seria o cinturão de fótons. No entanto, o que isso tem a ver com a Terra? Né? Aí entra essa outra teoria de que o nosso Sol, em determinada posição orbital, orbitaria as Pleiades. Mais ou menos assim, eu chutei esse diagrama aqui, mas só para vocês entenderem. E, em determinado momento, o nosso Sol, carregando os planetas, atravessaria esse cinturão de fótons. E a Terra, então, mergulharia nesse cinturão de fótons. E aí, muitos esotéricos anunciam transformações profundas para o planeta quando isso atravessar. Chegou a artigos dizer que a Terra ficaria em trevas profundas durante 4 a 5 dias. Escuridão total, porque essa nuvem seria densa, barraria a luz solar. Uma questão. Outra questão. Alguns esotéricos afirmam que ao atravessar o cinturão de fótons, a Terra passaria para a 4ª dimensão. Entraria numa outra dimensão da consciência, isso afetaria a consciência das pessoas, uma série de coisas que ainda os esotéricos não explicam direito o que significa essa 4ª dimensão para o esotérico. Porque para o físico, matemático, nós tratamos a ideia de dimensão de uma forma completamente diferente da ideia que o esotérico trata a dimensão. Ok? Né? Até a coisa aqui, diz o artigo, diz o seguinte, né? Que deixa eu ver aqui, que é exatamente isso. Na verdade, como ele foi publicado em 1990, ele já tinha sido publicado muito antes, tá? Numa revista australiana de ufologia, e em 1991 ele foi publicado e deu um boom nessa história, exatamente pelo fato de estar próximo de 1992, aquele famoso alinhamento planetário, aquela coisa toda. E muitos até afirmaram que seria 92 a época da crise, que a Terra entraria no cinturão de fótons. Mas como influenciar o Sol e causar grandes desastres também na superfície terrestre, isso gerou por parte de muitos dos meus leitores, dos meus ouvintes, uma enxurrada de perguntas no meu site, na internet, nos meus e-mails. E eu resolvi então fazer essa conferência para tentar dar um esclarecimento sobre isso. E olha, tem esotéricos de peso aqui no Brasil e fora do Brasil, juro de pé juntos, sobre essas questões. A minha intenção não é causar nenhuma polêmica, nem entrar em conflito com nenhum esotérico famoso. É apenas apresentar algumas ideias como cientista, como astrofísico, que é da minha área, eu entendo muito bem dessa questão, de colocar essas ideias. Mesmo que isso possa, de alguma forma, contrariar certas ideias. Mas eu faço isso sempre de uma forma muito, vamos dizer, respeitosa.
Eu sempre coloco de uma forma de... Eu tenho respeito por todos aqueles indivíduos que tentam expor suas ideias, seus pensamentos, e que todas as vezes que a gente coloca alguma ideia que contraria alguns princípios, eu gostaria de deixar bem claro que é uma contrariedade aos princípios, não ao indivíduo, não à pessoa. Sabe? E sim, porque na ciência a gente debate muito, nas universidades nós debatemos muito ideias. E não tem nada de pessoal nisso, nós estamos debatendo as ideias. Se eu for contra a sua ideia, eu não estou contra você. Você é meu amigo, nós já nos abraçamos, nós conversamos, vamos tomar cerveja junto, vamos brincar, essa coisa toda, certo? Mas eu não sou obrigado a concordar com todas as ideias que você expõe, que você coloca. Principalmente se ela contraria alguns dos meus conhecimentos e meus princípios também. Isso é saudável no progresso da ciência e até no progresso da espiritualidade e do esoterismo. Principalmente eu que estou lutando muito para fazer uma ponte saudável entre ciência e espiritualidade. Ok? Então, é isso. Então, vamos ver o que essa informação tem a ver com informações astrofísicas. Tá ok? E essa informação, olha que outra informação que a gente leu nos artigos, que as pessoas tentaram aproximar isso com as profecias maias. Diria que esta órbita ao redor de Alcione, do nosso sistema solar, teria um período orbital, a gente chama TO, período orbital, de 25.600 e alguns quebrados anos aqui. Muito parecido com o valor, que talvez alguém tenha até confundido esses valores, com a precessão dos equinócios. Então, o período que nós chamamos de precessão dos equinócios, que é exatamente o eixo de rotação da Terra precessa ao longo de um período, e esse movimento já foi descoberto pelos antigos, lá pelos antigos egípcios, pelos sumérios, babilônicos, esse tipo de movimento que a Terra tem no espaço já foi detectado pelos antigos. Chama precessão dos equinócios. E é exatamente próximo a esse valor, 25 mil e tantos anos, o nosso eixo precessa. E precessa ao contrário. E essa precessão nesse valor daria, então, as eras que nós chamamos das eras esotéricas, a era de peixe, a era de aquário, a era disso. Cada era durando aproximadamente 2.125 anos. Ok? Então, muito bem. Vamos ver os prós e os contras disso. Tá? Se nós realmente orbitássemos as Pleiades, o nosso Sol orbitasse as Pleiades, eu vou apresentar umas contas matemáticas para vocês. Vocês vão ver que é impossível esse fato existir. Talvez nem o esotérico fez conta. Se o raio orbital, porque nós hoje, se você fizer um cálculo, a distância que nós estamos das Pleiades, nosso sistema solar está das Pleiades, é de 400, alguma coisa, ano-luz de distância. Deixa eu olhar o dado certinho aqui. Mas vamos arredondar, que seja 400 anos-luz, mas é 400 e alguma coisinha. Vamos supor, prestem bem atenção, que a Terra orbitasse a constelação das Pleiades com um raio orbital de 400 anos-luz. Vocês concordam comigo? Muito bem. E demorasse exatamente 25 mil anos para fazer uma órbita. Então, Lala foi fazer a conta matemática. Qual seria a velocidade da Terra no espaço para percorrer essa órbita, essa distância em 25 mil anos? A Terra teria que ter uma velocidade orbital. Você vê, a Terra gira em torno do Sol, certo? A Terra, ela gira em torno do Sol. Existe uma velocidade da Terra em torno do Sol. A gente calcula e sabe essa velocidade. Agora, do nosso Sol ao redor de Alcione, então o nosso Sol teria que ter uma velocidade, deixa eu ver aqui, de aproximadamente
0,1% da velocidade da luz. 0,1 C. E vocês sabem quanto que vale 1 C? Vale 300 mil quilômetros por segundo. 10% disso o que que é? É cortar um zero? Né? Seria, vamos cortar um zero aqui, ó. Então, a nossa velocidade orbital seria de 30 mil quilômetros por segundo. Bicho, certamente, isso não está acontecendo. Por o seguinte fato, numa geração, que seria 100 anos, por exemplo, ou 70 anos, seria possível você ver mudanças muito radicais na posição das estrelas. Certo? As constelações mudariam no céu. E você vê que está 2, 5, 10 mil anos lá atrás, né? Os astrônomos desenham as mesmas constelações. Desenham as Pleiades do mesmo jeito. Se você pegar um mapa de 2 mil anos atrás, eles conseguem desenhar as Pleiades com a mesma forma. Se fosse 2, 3 mil anos atrás, o cara estaria olhando as Pleiades dessa posição. A Pleiade não teria essa conformação que está no céu. Isso já é um erro. Então, veja bem, astrofisicamente falando, nenhum cientista moderno admite que o nosso Sol esteja orbitando as Pleiades. Primeiro, por quê? Para que um astro orbite outro, é necessário que este astro do centro tenha uma massa descomunal para criar um campo gravitacional suficiente para prender esse astro orbitando. E as Pleiades não têm essa massa. Matematicamente falando. Vou dar um exemplo. Se a Terra tivesse uma massa muito pequena, se a Terra fosse muito pequena, a Lua jamais orbitaria a Terra. A Lua escaparia e ia embora. Você tem que ter uma massa muito grande, uma força gravitacional muito grande. E se você fizer a conta, 400 anos-luz, uma força suficientemente para prender o Sol, a massa aqui dentro teria que ser uma massa tão descomunal, mas tão descomunal, que praticamente os astrofísicos a teriam detectado. E tudo giraria em torno dessa massa depois. Aí sim. Mas as observações astronômicas mostram que nenhuma dessas estrelas está orbitando alguma coisa aqui. Logo, toda essa história pode ser um grande mito. Agora, em quem eu acredito? Nos esotéricos, que estão afirmando que em 2012 passaremos por um cinturão de fótons fictício, que até hoje não foi detectado pelos cientistas. E vou dizer uma coisa interessante. Pasmem comigo, eu acho que vocês usarem um pouquinho de inteligência, técnica, vocês vão concordar comigo. O texto diz que foi em 1961 que os satélites da NASA detectaram esse cinturão de fótons. Eu acho isso impossível. Vou te explicar por quê. Quando que o primeiro satélite foi lançado em órbita na Terra? Vocês se lembram? O Sputnik. Quando que os russos botaram o primeiro satélite em órbita da Terra? 58, 57, certo? O Sputnik era uma porcaria. Só mandava um bipinho para a Terra. Bip, 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 de rádio para detectar que o bicho entrou em órbita. 2, 3 anos depois, bicho, não tinha computador, não tinha chip, não tinha nada disso, cara. Eu quero que vocês entendam o seguinte, que o primeiro homem a pousar na Lua, na época, em 69, não existia calculadora eletrônica. Dessa que vocês fazem conta de somar e dividir, não existia. Se você assistir um filme chamado Apollo 13,
Apolo 13. Vocês vão ver que a hora que pifa Apolo 13, lá, os cientistas lá que estão no controle de voo, eles pegam régua de cálculo para fazer conta. Sabe aquela régua de cálculo? Puxa a pistolinha para cá, puxa a pistolinha para cá, anota aqui, pá, pá, pá. Não existia computadores no sentido de eu falar para vocês, você pega um PC, vão fazer conta, que bota um programa que faz, tal, certo? Não existia nem calculadora eletrônica. Eu lembro que a Texas Instruments lançou a primeira calculadora por volta de... Deixa eu calcular aqui, que eu tive a minha primeira calculadora eletrônica, que eu fazia com o tio ainda, era ano de 70, 75, 72, 73, foram as primeiras calculadoras eletrônicas lançadas. Boas. Essa científica, que fazia logaritmo, que fazia raiz quadrada, tal. Inclusive, os painéis eram tudo LED que acendia, LED vermelhinho que acendia. Gastava uma bateria terrível. Né? Então, seria impossível, em 1961, a NASA ter lançado algum satélite com capacidade observacional para detectar questões astrofísicas. Porque, na época, eles não estavam interessados no espaço lá fora. Muito menos em astronomia e astrofísica. Os satélites eram muito com sistema de comunicação, só de rádio, de informação, comunicação, tal, tentando estabelecer. E estavam tentando colocar objetos em órbita ainda, eles erravam muito as precisões desses objetos. Então eu duvido muito que existisse um satélite capaz, com observação, com lentes, com máquinas fotográficas, com capacidade de medir radiação até, lançado no espaço nessa época para detectar esse cinturão de fótons. Atualmente, nós temos sim uma capacidade muito grande de observação, com o Hubble no espaço e com muitos outros instrumentos moderníssimos, para detectar qualquer tipo de radiação. Uma outra coisa falha, eles dizem nesse artigo que a Terra entraria num setor de campo eletromagnético nulo. Zero. Ou seja, um vácuo de radiação no espaço. Eu comecei a pensar com meus botões. Um vácuo de radiação eletromagnética no espaço? Isso é impossível, isso não existe. Porque todo o nosso espaço é banhado por radiação eletromagnética. Não existe espaço vazio sem radiação eletromagnética. É só você pensar. Todas as estrelas, pega o núcleo galáctico emitindo radiação, luz. Essa radiação, ela se espalha em todas as direções. E ela vai preencher todo o espaço. É como se você acender essa luz aqui e dizer que aqui neste meio tem um lugar aqui que não tem radiação eletromagnética. Ou seja, que não tem a luz. A luz está se espalhando, ela está entrando em todo o espaço. E a própria teoria do Big Bang, foi comprovada porque um cientista famoso, um físico famoso, previu que todo o universo deveria ser banhado com uma radiação eletromagnética, numa faixa de frequência específica, e essa radiação teria que vir de todas as direções. Não poderia apontar só aqui. E que todo o cosmos estaria banhado com essa radiação, que é fruto do início do universo, da radiação expandida e emitida no início do universo. E os cientistas, né, construíram antenas especiais e realmente verificaram que essa radiação existe e ela é isotrópica. O que significa ser isotrópica? Igual e a mesma em todas as direções que você aponta o telescópio. Mostrando que no cosmos não existe zonas neutras ou vácuos de radiação. Tem uma coisa interessante que eu fui pesquisar também, anel manafásico. Não, manásico, desculpe. Ó, anel manásico, como o cinturão de fótons é chamado. Eu não sei o que é essa palavra. Eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. Tentando pesquisar em dicionário, tudo,
o que aparece, mana, a palavra mana, se a gente pegar a palavra mana, tentar procurar nos esoterismos, os filhos de mana, tem umas tradições assim esotéricas que até fala de mana. Aqui, ásico também. Alguns esotéricos dizem que isso seria uma força estranha. Mas eu quero saber aonde o cara tirou essa palavra. As pessoas não me explicam, sabe? Eu não encontro esses dados. Mesmo os esotéricos que falam sobre o cinturão de fótons, eles não explicam. É uma canalização. Eu canalizei, canalizou. Falei, e aí, meu filho? Mas as coisas têm que ter uma certa lógica. O espírito também não é burro. O espírito que canaliza, você tem que questioná-lo, você tem que pedir informação. Né? A gente tem que estar ali questionando. Eu preciso entender as coisas. Né? Também não achei nada que pudesse dizer, né, especificamente o sentido dessa palavra. Mas tudo bem. Então, nós chegamos a uma conclusão interessante. Um outro dado, eu sou um estudante das profecias maias, até fiz esse seminário sobre 2012, o dia do juízo final maia, mas eu fui muito claro nesse seminário que não sou eu que faço essas profecias são colocadas pelos maias. Mas aí eu fiz um estudo mais profundo e verifiquei o seguinte, que, na verdade, os maias mesmo não fazem isso aqui. Eles não colocam que a Terra gira em torno de Alcione, os maias. Eu não achei nas tradições maias. Quando eu fui pesquisar os maias mesmo. Agora, se você pesquisar outros canalizadores, outros esotéricos, inclusive existe uns DVDs, um seriado que passou no canal Infinito, chamado As 7 Profecias Maias, com 7 programas, onde ele vai apresentar exatamente, só tira o cinturão de fótons. Você tira o cinturão de fótons aqui, ok? E a coisa vai ficar assim. A ideia dos maias. Vamos colocar aqui para tentar esclarecer as coisas. Segundo esse seminário, segundo alguns textos que eu tenho andado por aí, existiria Alcione, as Pleiades, Alcione, tá? E o nosso sistema solar, o Sol, orbitaria Alcione, e aqui estaria o núcleo da galáxia, que eles chamam de Sol central, ou Hanabi-Ku, ou na língua dos maias, Hanab-Ku, que eles chamam de Astral. E que a Terra, o sistema solar, no Sol, ao orbitar Alcione, dividia isso em 5 grandes ciclos, que são os famosos 5 ciclos que existiriam no calendário maia. E cada um desses ciclos teria 5.125 anos de duração. E eles dividiriam o seguinte aqui, eles fariam uma divisão. À medida que o Sol se aproximasse da direção do Sol central da galáxia, do núcleo da galáxia, eles chamariam de dia galáctico. E à medida que o Sol, em sua órbita, estivesse se afastando, entrando nessa fase escura que ele chamaria, vamos assim dizer, seria a noite galáctica. Ok? Porém, eu não achei em nenhum texto maia original essa informação. Existe a contagem longa de tempo, existe esse ciclo maia aqui, ok? Mas os maias poderiam muito bem estar se referindo à precessão do equinócio. E não exatamente a esse movimento que o nosso Sol estaria fazendo. E segundo as profecias maias, nessa condição, o Sol estaria entrando agora na manhã galáctica. Estaria entrando aqui nessa nova era, e esse seria um período de mudança de ciclo, onde o calendário maia, então, terminaria aqui, nesse ponto, que seria 22 de dezembro de 2012. E, neste período, estariam acontecendo grandes transformações e grandes mudanças na superfície da Terra.
Porém, contudo, todavia, o apresentado hoje por nós aqui é que, na verdade, essa órbita não existe. Cientificamente falando, ou astrofisicamente falando, ela não existe. E os maias não falam de orbitar as Pleiades. Eu não tenho os textos maias, porque principalmente é o seguinte, os textos maias falam de algumas profecias, mas nós temos muito pouco texto, porque eles foram queimados. Você sabe que só existem 2 códexes recuperados, um chamado Códex de Dresden, que está no museu, né? E esse código pode ser estudado. E tem pedaços, outros códigos no museu, no British Museum de Londres, que também pode ser estudado e que tem essas datações longas, essas datações de tempos longas dos maias. Tem história maia do afundamento de Lemúria, do continente de Mu. Está no meu livro Projeto Terra, esses dados tirados do Códex. Tá? Eu tenho, existem alguns autores que falam das profecias maias, mas são autores esotéricos. Tem um famoso, que eu não quero citar o nome aqui, que espalhou pelo mundo inteiro o novo calendário maia, o calendário maia das 13 luas e tal. E exatamente nesta configuração é que surge essa ideia dessa órbita. Mas eu não encontrei textos originais maias que realmente falassem isso. Na verdade, esses indivíduos mais modernos que criaram essa nova configuração são canalizadores de informações maias. São sensitivos. E eu, como um cientista, e como também milito nesse campo esotérico, sou médium também, eu tenho o costume de tomar muito cuidado com canalizações. Essas canalizações, elas precisam ter uma harmonia científica, um equilíbrio científico, para ser aceita, até com uma certa lógica por nós. Né? Então, até que ponto essas interpretações esotéricas podem estar corretas? Tá? Então é como você constrói os dados, coloca os dados e as informações. Então isso pode ser sim questionável. Mas eu deixo a vocês que estão me assistindo, vocês que estão aqui na palestra ao vivo, para que vocês tomem suas decisões. As informações são essas, elas estão aí. Existe um livro sobre as profecias maias, sobre certos números que eu tenho, que é do Cottrell, que eu ando pesquisando, que eu pesquiso muito. E, realmente, se você estudar os maias, os textos, as questões maias, a arqueologia maia, né, toda, não existe essa informação aqui. Ok? Existem uns números muito interessantes nas profecias maias que têm a ver com as manchas solares, com o ciclo de atividade solar, e que coincide num número muito preciso. Os maias têm, com muita precisão, o período orbital de Vênus, que é o ano de Vênus, a observação dos astros. Isso eles têm com muita precisão. Mas eles não teriam condições matemáticas, nem observacionais, de imaginar um processo orbital desse, mesmo que ele tivesse recebido informação superior, canalizada. Eu creio que nenhum espírito superior, com conhecimento de astrofísica, mesmo um ET, por exemplo, contato com civilizações extraterrestres, eles poderiam falar uma coisa dessa. Porque é surrealista isso não é verdade. Uma análise matemática mais simples, com esses cálculos orbitais que nós colocamos aqui para vocês, né, já quebraria essa situação. Porque pensa bem, né? O sistema solar arrastando no espaço a uma velocidade próxima da luz, nessa questão é complicado. Mudaria muito os contextos da formação das próprias estrelas que estão ao nosso redor, né? Em questão de 100 anos, 200, 300, 400 anos, 1000 anos, a configuração estelar mudaria muito no céu. Aí seria muito difícil a gente fazer astrologia. A astrologia funcionar, porque a constelação do Touro não existiria mais. Muitas constelações, estrelas que estão a menos de 400 anos-luz de distância de nós, que fazem parte do zodíaco, alteraria sua posição por completo. Certo? Distorceria as constelações.
Então, essa é uma questão a ser discutida e a ser repensada por todos nós. No meio esotérico, chega muitas informações completamente distorcidas e sem sentido. Por exemplo, quantas vezes não vieram à tona esotéricos famosos aqui no Brasil, dando datas específicas de eventos ufológicos e de eventos cataclísmicos. No ano passado mesmo, nós fomos banhados na internet, a grande revista de renome nacional aqui no Brasil, a revista UFO, publicou o artigo de um sensitivo dizendo que tal data, tal dia, seria o marco do grande contato da humanidade com seres extraterrestres. Com data certinha. E também que estaria acontecendo um evento cataclísmico no Oriente Médio com a explosão de mais de uma bomba atômica nesta data. E por isso os extraterrestres estariam fazendo um contato planetário. E ele foi categórico em afirmar isso, que a sua mensagem foi canalizada, que ele recebeu essa informação. Então, ok? E eu fui muito questionado nessa época. Eu que sou um ufólogo também, eu que sou uma pessoa esotérica, mística, estudo as profecias, os eventos. Eu tenho muitos alunos espalhados pelo Brasil inteiro. E eu lembro que nessa época eu tinha um programa de rádio pela internet. Então, eu fiz um debate sobre isso. Trouxe vários amigos meus, né, cientistas, esotéricos, que acompanham. E fizemos um debate e discutimos essa questão. Muito antes da data prevista. E todos nós, nessa mesa redonda que nós fizemos, eu tenho até gravado essa nossa bate-papo. Está até gravado hoje aí, que alguém quiser, mas está em áudio só, tá? Porque era uma rádio. E nós somos unânimes em afirmar que nós não acreditaríamos que isso poderia acontecer. Principalmente porque esse cara era o único sensitivo que recebeu essa informação. O único. Se fosse um evento planetário, verdadeiro, milhões de sensitivos pelo mundo inteiro, pela Índia, pelo Japão, pela China, centro espírita da Bahia, centro espírita da cidade inteira de Limeira, todo mundo estaria canalizando e recebendo essa mesma informação. Porque um só. Então isso já deixou a gente meio de pé atrás. E as análises de nossas previsões, nós chegamos à conclusão realmente que aquele fato não iria acontecer. E como, de fato, nada aconteceu. E como se não bastasse, novamente veio uma sensitiva australiana, que vocês sabem da história, com a mesma história, grande dia, marcou uma data específica, aquele puta show no mundo inteiro. Como era uma sensitiva australiana, aí a coisa foi internacional. Não. Porque essa, quando foi o sensitivo brasileiro, a coisa rolou mais aqui no Brasil, essa informação, essa discussão, né? Mas, como foi publicado, né, mesmo aqui no Brasil, por uma revista de âmbito nacional, que tem um site extremamente visitado na internet, então a coisa foi debatida abertamente no Brasil. E quando essa internacional, então encheu o mundo inteiro, recebeu e-mail dessa sensitiva australiana, porque tal dia, tal hora ia acontecer tal coisa, e mais uma vez eu fui colocado na berlinda. Os meus alunos queriam saber qual é a minha opinião, professor. E a minha opinião foi que eu não acreditava que pudesse, naquela data específica, acontecer alguma coisa. E novamente não aconteceu. Então, nós ficamos assim. Será que os sensitivos, por melhores intenções que ele possa ter, ele merece 100% sempre de nossa atenção? E o que ele está acreditando é uma verdade? Então, o meu questionamento como cientista, e como esotérico também que eu sou, eu preciso fazer um esoterismo equilibrado. Ser esotérico não é pejorativo, muito pelo contrário, é buscar a espiritualidade verdadeira, a essência interna de todos nós. Tentar entender o nosso papel como alma, como seres, como espírito, nessa jornada planetária, nessa jornada universal. Mas eu acho que nós devemos fazer, nós temos o direito de fazer uma espiritualidade altamente equilibrada,
altamente centrada, sem fanatismo, sem... Senão a gente sai de uma igreja para ir para outra, né? Senão a gente está se libertando de certas crenças, está se libertando, que é a minha luta aqui, se libertar de certas religiões, de certos sacerdotes, né, pseudo-sacerdotes, para cair num outro lado, também que é um modelo de uma religião, um modelo religioso que também pode estar muito distorcido. Existem sensitivos, com todo o respeito que eu tenho por eles, pela sensitividade das pessoas, que canalizam o Saint-Germain, que canalizam certos mestres da fraternidade branca, que às vezes também eu fico com o pé à frente, o pé atrás, poxa, não é o Saint-Germain o problema é quem canaliza e como canaliza, que nível de paranormalidade realmente esse indivíduo tem. Será que ele está canalizando ou está criando coisas da sua própria mente? Então o sensitivo precisa ser estudado, o sensitivo não precisa ser seguido, nem cultuado. Sensitivos são pessoas para serem pesquisadas, para serem estudadas, e não para ser o centro de religiões, o centro de atenções, porque ele pode estar falando muita bobagem, ele pode estar canalizando muita besteira. E isso pode criar frustrações terríveis mais tarde. E eu conheço muitos amigos que participaram de muitas seitas esotéricas, ligadas a gurus, e que depois de um certo tempo percebe as distorções desse canalizador e se frustram profundamente, aí ficam confusos e perdidos e não sabem mais o que fazer de suas vidas, de seu caminho espiritual. Isso também é uma coisa muito prejudicial na jornada espiritual. Né? Então nós temos que ter muito cuidado em absorver certas ideias sem questionar. Sem perguntar onde, como, por quê, como é que isso é feito. Né? Então, na verdade, eu quero deixar claro essas ideias, né? Eu quero deixar muito claro essa visão de que, cientificamente falando, astronomicamente falando, não tem nenhum sentido nós falarmos que o nosso sistema solar tem uma ligação orbital com as Pleiades. Muito menos uma ligação estrutural com as Pleiades. Porque quando nós fomos criados, o nosso Sol foi gerado, nem existiam as Pleiades. Nem a nebulosa das Pleiades talvez poderia estar existindo. Existe uma diferença de idade muito grande para que haja uma ligação. Um outro fato importante, existem muitos esotéricos que falam de civilizações das Pleiades, dos pleidianos. Né? Civilizações adiantadas, que estariam visitando, né? Muitos canalizadores dos pleidianos. Né? Existem livros de canalizadores dos pleidianos, sensitivos famosos americanos e tal, e outros países canalizando os pleidianos. Não tem problema nenhum, a gente tem que fazer uma análise séria. Por exemplo, uma estrela, as estrelas das constelações de Pleiades, principalmente as mais brilhantes, são gigantes, luminosas. São estrelas muito maiores que o nosso Sol e muito mais brilhantes, são estrelas jovens. E quando as estrelas são jovens, elas têm uma tendência de variar a sua radiação, elas não estão estáveis ainda, né, não se estabilizaram como estrelas, então elas vibram muito, elas emitem muita radiação, depois diminuem, elas ficam oscilando, a gente chama de estrelas variáveis. Estrelas que têm uma certa instabilidade na sua luminosidade. E para você ter sistemas solares orbitando, planetas orbitando essas estrelas, com condições de ter formas de vidas avançadas, na astrofísica é meio complexo. Para você ter um sistema biológico como o nosso, super avançado, evoluído, a estrela tem que ser extremamente estável. Você imagina o nosso Sol hoje, se amanhã ele resolve emitir 30% mais de luz para a Terra? Ou resolve, diminuir 30% de radiação. Não, gela o planeta inteiro. E você sabe que mesmo o nosso Sol estável do jeito que for, só se explica as eras glaciais na Terra por diminuição de radiação solar. Nosso Sol diminuiu a intensidade de radiação, esfriou a Terra. O gelo veio até o Equador. Aí o Sol esquenta de novo,
Então, você não pode a cada mês estar variando 30% a luz do Sol. Né? Entendeu? Então, estrelas jovens, sistemas jovens, você vê que para a Terra manter um sistema biológico como nós, é 4 bilhões de anos de estabilidade. Um planeta, para estabilizar geologicamente, depois da sua formação, ele demora milhões de anos, e muitos, até bilhões de anos de estabilidade. Para geologia, para esfriar o planeta. Só se você pegar a história geológica do planeta Terra, a história geológica do planeta Terra diz que só para esfriar o nosso planeta demorou 1 bilhão de anos. E os primeiros micro-organismos só foram possíveis na superfície terrestre depois de cerca de 3 bilhões de anos de idade. E que a vida biológica na Terra ela tem um pouco mais do que 1 bilhão de anos de idade, em relação à idade de nosso planeta, que é de 4,5 bilhões de anos. Então, sistemas jovens de estrelas como as Pleiades teriam dificuldades muito grandes em abrigar sistemas planetários com formas de vidas avançadas, a não ser que fosse em outras dimensões, que não fosse uma dimensão biológica, uma dimensão física. Aí é outra história. Tá? Aí nós teríamos que conversar num outro nível. Porque na nossa galáxia, nós temos mais de 400 bilhões de estrelas. As estrelas que estão no núcleo da galáxia, elas são estrelas velhas, muito antigas. E os braços espirais, as estrelas são muito jovens, as Pleiades estão nos braços espirais. O nosso Sol está no braço espiral. As estrelas do núcleo galáctico chegam a ter até 15 bilhões de anos de idade. Então lá, sim, poderiam ter condições de ter planetas muito avançados. Civilizações que transcenderam a matéria, transcenderam tudo. Ou seja, consciências e civilizações. Né? E quando uma comunidade avançada escolhe um planeta para montar um projeto, como no caso com o Projeto Terra, essas inteligências têm que reestruturar o planeta, escolhe uma estrela velha, escolhe uma estrela estável, escolhe um planeta geologicamente estável, que não tenha grandes terremotos, grandes conturbações geológicas. E, para que um planeta seja geologicamente estável, ele tem que ter uma certa idade, um envelhecimento, para ter essa estabilidade geológica. Você vê, por que não tem terremoto no Brasil? Ou quando tem, são pequenos e muito raros. Simplesmente porque o nosso continente é muito velho, ele é muito antigo. Continentes cujas formações são mais jovens e que são elevados do oceano por certas deformações, são típicas zonas sísmicas muito violentas. Então a nossa placa tectônica, onde nós estamos estabilizados, é uma placa muito antiga, por isso, geologicamente, as camadas foram todas acamadas, assentadas, e a intensidade de terremoto nessa região é baixíssima. Então, esses dados precisam ser levados em consideração para que mesmo uma civilização avançada tivesse a intenção de implantar projetos biológicos em superfícies planetárias. Porque, segundo a nossa própria colocação, né, a vida não é o acaso, a vida ela é implantada de dimensões superiores. Então, o planeta deveria ser muito bem escolhido para isso. Ou nós vamos ter que conversar de uma forma diferente. Nós vamos ter que conversar que essas civilizações avançadas, os próprios pleiadianos, se vocês quiserem dizer, chamar, não habitariam planos materiais. Aí eu pergunto, qual que é a necessidade que essas civilizações teriam de estar em planetas e mundos? Se seriam civilizações cósmicas, né, que estariam navegando nas estrelas, não teriam uma morada fixa. Você mora no universo, qualquer lugar é meu lugar, qualquer lugar é minha casa. Né? Eu estaria viajando pelo universo e a minha morada seria em outras dimensões da realidade. Não haveria mais necessidade de mundos, superfícies planetárias equilibradas para eu existir. Né? Para o espírito existir. Nunca, né? O espírito é anterior a tudo isso. Se nós fizermos uma análise mais profunda, como a física quântica, nós temos analisado isso, a consciência, o espírito é anterior ao próprio universo, ao próprio Big Bang. Né? Então é óbvio que tem muitos grandes mistérios a serem desvendados.
E as grandes inteligências extraterrestres seriam, sem dúvida, essa nossa fonte de informação. Nossa fonte de pesquisa mais profunda. Mas para isso, o contato não pode ser um contato sensitivo. O contato tem que ser claro, às claras, para evitar distorções. E evitar falsos líderes. Falsos líderes religiosos. Porque se você tem só um cara que contata com ET, canaliza ET, ele se torna centro. Isso não pode acontecer. As coisas não podem acontecer em volta de um único indivíduo. Porque a mensagem vem para o planeta. O ET trabalha para o planeta. Ele vem trazer uma mensagem para o planeta. Entendeu? Então não é o guru ou o canalizador que tem que ser idolatrado nessa história. Mas nós temos que realmente preparar condições para que essas inteligências extraterrestres entrem em contato direto com as pessoas. Não precisa de mecanismos paranormais e sensitivos. Ou seja, para se tornar cada vez mais claro essa relação. Eu não posso depender de um sensitivo para entrar em contato com o ET. Né? Eu preciso desenvolver a minha própria capacidade de ampliar a minha percepção e entrar em contato com essa nova realidade. Isso sim. Aí é um trabalho interno. Né? Mas eu acho que existem muitos outros grandes mistérios da nossa própria existência, da nossa própria morte, nossas reencarnações, antes de serem desvendadas, né, para a gente entender o mistério de uma coisa mais ampla, mais cósmica, mais superior. Né? Essa semana eu recebi um artigo aqui, me mandaram um artigo, Aécio, verifique se é verdade, o que se acha disso. Né? Eu falei, o problema desses artigos é que você nunca sabe a fonte, quem escreveu, se é verdade ou não. O negócio era o seguinte, cientistas detectam que um astro muito volumoso, que estava em curso com a Terra, foi desviado com uma tecnologia superior, por um feixe de prótons. Em primeiro lugar, eu queria saber como é que esses cientistas detectaram esse feixe de prótons desviando esse corpo celeste. É complicado, porque ninguém explica. O artigo acaba aí, mostra umas fotos que não aparece nada, como foto de disco voador, né? Digo, tira a foto, uma mancha de luz aqui, eu vou saber, eu vou analisar o que dessa foto? Não tenho o que analisar. Né? Igual essas fotos, o cara tira foto de espírito, de orbes, pareceu uma bola de luz. Não tem nada a ver, é falha da máquina. 99% é falha da sua máquina. E aparece um branco, lá uma mancha. Como é que eu vou poder ter certeza que isso aqui é um espírito? Fica uma coisa muito subjetiva. E eu recebo isso de monte. Todos os dias. A Arielle, que pega os meus e-mails, que ajuda a trabalhar, a responder, ela sabe disso. Aí o duro é que as pessoas, elas têm convicções. E que quando você as contraria, elas ficam entristecidas com isso. Elas podem até virar a cara para você. Então eu tenho que ser muito delicado, sabe? Não responder. Eu falo assim, olha, eu não tenho informações sobre isso no momento, vou fazer uma pesquisa, Mas no fundo eu já acho que é um monte de besteira. Muita coisa que as pessoas me mandam. Mas certas coisas, quando elas começam a se repetir, como essa história do cinturão de fótons, e a questão das profecias maias colocada dessa forma, quando eu fiz esse seminário sobre as 7 profecias, eu coloquei exatamente tudo isso aqui, expliquei tudo. Primeiro módulo, eu expliquei tudo sobre o calendário maia, como o calendário maia funciona, o Tzolk'in, tá? Que é uma coisa interessante, que é uma coisa de observação astronômica, uma coisa de observação religiosa também, dentro de um contexto. Existe esse calendário, essa coisa existe. Agora, eu não achei, aí eu falei, olha, as profecias maias, de acordo com o sexo, tem essa visão do Sol central, mas aqui a gente pode questionar. Aqui, astrofisicamente falando, tem problemas. Tem problemas de estabilidade. Tem problemas astrofísicos aqui que nós podemos medir hoje com muita precisão. E as medidas de alta precisão é que as Pleiades estão em um processo de dispersão da sua nuvem original. Elas não orbitam nenhum centro. Dentro das próprias Pleiades. Não há essa visão. Isso seria facilmente detectado por uma observação astronômica de precisão. Hoje nós temos telescópios montados em terra, mesmo em terra, sistemas de telescópio tão precisos
que pequenas oscilações gravitacionais das estrelas são detectadas, mostrando a existência de planetas orbitando essas estrelas, mesmo que eu não os veja opticamente. Essa é a técnica moderna de eu afirmar que existem planetas orbitando outras estrelas. E nós já descobrimos mais de 100 planetas orbitando outras estrelas que não sejam o nosso Sol. Planetas. Mas como é que essa técnica é feita? Essa técnica é feita assim, ó. Você quer ver? A gente chama de técnica de oscilação gravitacional, né? Ou técnica de ocultação, né? Que pode acontecer. Tem várias técnicas. Depende muito do tamanho do planeta. Se o planeta for muito pequeno, é difícil de ser detectado. Planetas maiores é mais fácil, como o tamanho de Júpiter, maior do que Júpiter. Eles causam essa interferência em maior intensidade. Você quer ver? Então, eu tenho uma estrela aqui, uma estrela. Eu quero saber se ao redor dessa estrela tem planetas orbitando. Se você botar o mais poderoso telescópio óptico que nós temos, você não vê o planeta. Porque primeiro, o planeta não emite luz. O planeta reflete luz, né? E a luz refletida pelos planetas é tão fraca, tão débil, que numa distância de vários anos-luz, é impossível detectar a luz desse planeta. Não dá. Mas tem uma coisa que eu consigo detectar, presta atenção. A gente bota uns eixos aqui, e começa a tirar fotografia de alta precisão ao longo de certo tempo dessa estrela. Tossi, desculpa. Então, essa estrela, ela começa a sofrer oscilações, ela começa a andar aqui, ó. Ela começa a fazer essa variação aqui, ó. Ela vai e volta, ela começa a oscilar. Isso, tecnicamente, significaria, eu vou ampliar a situação, aqui está a estrela, vamos pôr um planeta gigante orbitando. Quando o planeta está nessa posição, a estrela é puxada para cá. A hora que essa estrela, esse planeta passa para o lado de cá, gravitacionalmente essa estrela é puxada para lá. Então essa estrela ela fica fazendo isso aqui, ó. Entendeu? Quanto ao espaço de fundo, ela fica fazendo essa oscilação. E eu meço essa oscilação e consigo calcular a massa do planeta que está causando essa oscilação. Eu digo, olha, existe um planeta, a massa dele é tanto e ele está a uma distância X da estrela. Mas eu não vejo ele. Não vejo. E tem uma outra situação. Às vezes, né, o planeta passa na frente desse Sol. Quando ele passa na frente, a luz dessa estrela diminui. Porque ele é tão grande que ele faz um eclipse, ele eclipsa. Então, esse tipo de eclipse, juntando com a oscilação, eu percebo que realmente tem um corpo que passa ali na frente em tempos. Eu calculo essa órbita até. O tempo da órbita, período da órbita, raio da órbita, massa do planeta que está fazendo isso. Tudo por cálculos sofisticados. Então hoje, existe muita precisão em se medir o movimento estelar. Por isso eu digo para vocês que o Sol não está orbitando Alcione. Isso seria facilmente detectável pelos nossos instrumentos. Então, veja bem. Agora você ainda afirmar que existe um cinturão, e esse cinturão emitisse muita radiação, muita luz, puxa vida, cara, seria detectável. Qualquer telescópio bom detectaria essa nuvem de fótons, luz, radiação. Mesmo que a radiação não fosse na faixa visível, que a radiação fosse na faixa do ultravioleta, ou fosse na faixa do raio-x, do raio gama, ou que seria difícil o raio gama, mas que seria na faixa do infravermelho, das ondas de rádio, uma zona de emissão de radiação, poderiam os nossos instrumentos modernos, hoje dotados de alta tecnologia, detectar essa zona de radiação. Mas essas informações nós não temos, astrofisicamente falando. Então, vai ficar um ponto de interrogação profundo nessa questão do cinturão
de fótons. E a própria questão do 2012 é, sim, o final de um calendário maia. Por que que os maias terminaram o calendário nessa data? Eles não falaram para nós até hoje. Existem muitas suposições, mesmo dos estudantes céticos do calendário maia, que não tem nada a ver com esoterismo, tá? Eles realmente detectam certos números, certas precisões, que eles não sabem como é que os maias conseguiram esses números. Tá? Existem números interessantíssimos, né, que eu falo nas profecias maias, ali naquele seminário, que é exatamente um período detectado, que é um número muito grande das manchas solares, que eles dizem que o Sol poderia ser, sim, o causador de catástrofes. Mudança no Sol. Mudança na radiação solar, explosões de grande envergadura que o Sol poderia estar emitindo. Né? Então, esses detalhes existem, tudo é possível, mas essas informações com muita precisão, nós não temos. Pode acontecer a outra grande frustração para os esotéricos, para os sensitivos e paranormais. Olha, durante a virada do milênio, 1999 para o ano 2000, grandes profecias, grandes achavam que iam acontecer o apocalipse. Eu lembro que Alto Paraíso era o foco da fuga desses esotéricos como sendo o local mais seguro para esse evento. Então, nesta época, a última década antes do final do milênio, eu lembro, eu fui convidado centenas de vezes para fazer parte de comunidades em Alto Paraíso, para morar lá e montar trabalhos, para esperar o fim do mundo, que era certo. E eu nunca aceitei ir. Porque eu falei, não é minha hora, não é meu momento, né? Meus guias não falaram nada disso até agora, com data precisa, e o meu trabalho é outro. Eu não vou me isolar aqui no meio do mato e ficar aqui. Não é o meu trabalho. O meu trabalho é um trabalho de informação, é um trabalho de dedicação, de instrução aos meus alunos e aquilo que eu realmente acreditava naquele momento. Então o que aconteceu? Muita gente foram para lá e ficaram esperando. E nada aconteceu. Mas nem um cometinha, nem uma pedra caindo do céu, nem um terremoto de larga escala, nada. Olha, depois disso, mais dezenas de centros e comunidades faliram, entraram em colapso. E muitos, se você for fazer uma viagem, tem muita coisa abandonada, turismo. Porque as pessoas viviam de turismo esotérico lá, né? Turismo esotérico acabou fechando, ninguém mais foi para lá, começou a ir à falência, e teve uma época que começou a dar febre amarela pela região lá também. Aí que o bicho pegou, né? Aí que sumiu os turistas de vez. Né? Então, foi uma grande frustração. E eu estou alertando aqui como um esotérico, como um místico, que você não procure a sua salvação num processo apocalíptico, é uma coisa interna. O verdadeiro apocalipse acontece dentro de cada um de nós. É uma transformação. É um acordar para uma nova realidade interna. Você não precisa se preocupar muito com as coisas externas do mundo. Na hora a gente sempre resolve. Então, pode acontecer que todo mundo comece a fugir de novo por essa onda agora do 2012, e chega 2012, nada acontece. Nenhum terremoto, nenhum maremoto, fica todo mundo olhando para a cara do outro e vão todo mundo voltar para o shopping de novo. Essas que foram comunidades, ou esperar o fim do mundo. Porque, na verdade, quando eu falo para vocês que eu tenho um projeto no sul de Minas, nas montanhas, isso aí não tem nada a ver com o apocalipse. É uma escola de treinamento interior, é uma escola de busca interna, de preparação. Agora, se por acaso o apocalipse vier, nós vamos estar no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas certas que sempre nós tínhamos convicções internas de estar fazendo. Nós não estamos fazendo isso por causa de um apocalipse, por causa do medo de um fim do mundo. O fim do mundo pode acontecer agora, você atravessa a rua, dá uma cabeçada, morre. É o fim do mundo para você. Né? Entendeu? Pode pegar a gripe do porco e ir embora. Né? Em uma semana você dá tchau do planeta. As coisas estão acontecendo a todo tempo, a todo momento ao nosso redor. Né? Eu acho que quando você fizer uma transformação na sua vida, não a faça por medo. Faça por inteligência.
Faça com sabedoria. Porque você sabe que é o melhor para você. Senão, aquela velha história, né? Você está novamente seguindo o demônio, né? Fazendo uma religião, ou seguindo uma religião, por medo do demônio. Agora o demônio é o Apocalipse. Ele mudou de nome só. Então, todas as vezes que você fizer uma transformação ou na sua vida por medo, ela vai estar errada, ela vai dar problema na sua jornada. Faça mudanças profundas na sua vida, mude de vida, saia das grandes cidades, vai para os menores centros, vai para o campo, mas vai com uma proposta interna, uma proposta de mudança real no seu ser, na sua alma, no teu espírito. E outra, não deixe se guiar por nenhum paranormal, por nenhum sensitivo. Você tem que se guiar pelo teu coração, pela tua própria alma, pelo teu próprio ser. Paranormais, sensitivos, são instrumentos de pesquisa. Você deve pesquisá-los, você deve estudá-los. Tem muitos bons sensitivos que precisam ser estudados, pesquisados, analisados. É como ufologia, nós pesquisamos, nós estudamos ufologia. Nós levamos a sério o estudo da ufologia. Mas eu não posso atribuir a nenhum contatado ou paracontatado que esse indivíduo vai ser o meu guru. Não posso. Simplesmente por uma série de fatores que eu já estudei, que nós estudamos, que é uma fria isso. Né? Que é fria. Entendeu? Então, na verdade, as nossas convicções, as nossas buscas devem ser internas. A transformação espiritual é uma busca interna. E eu tenho certeza que quando você estiver pronto, essas grandes potestades superiores, os grandes mentores, os espíritos superiores, vão entrar em contato com você, vão dar um contato, vão trazer uma informação mais precisa para você, e você vai ficar muito mais esclarecido sobre a sua própria natureza. Você vai estar pronto para fazer uma projeção astral consciente, você vai viver experiências interessantes para a tua alma, para o teu ser. E se o Apocalipse vier, nós vamos resolver o problema. A grande transição planetária, que realmente pode estar prestes a acontecer por muitos outros motivos, até mais palpável que seria uma guerra nuclear, por exemplo. Uma guerra nuclear é extremamente palpável, no sentido objetivo da coisa, de causar uma convulsão planetária muito grande, um problema social muito grande. Terremotos em larga escala é possível, é. A Terra, o núcleo terrestre, é estável. O nosso Sol pode sofrer mudanças drásticas? Pode. Até esse famoso filme que está em circulação agora, aí, que chama Presságio, né? Que é o Nicolas Cage que faz o papel. O Apocalipse nesse filme é extremamente cientificamente viável, que é uma explosão de plasma no Sol. O Sol simplesmente entra num colapso e ele entra numa reação ensurdecedora e causa uma explosão e uma expansão de plasma solar, que são gases superaquecidos a milhares de graus centígrados, e essa nuvem de plasma em expansão atinge o planeta Terra. Aí, como no filme é bem colocado, não tem para onde você correr. Não tem para onde você correr. Nem se você se enfiar em cavernas profundas, porque a radiação gama penetra tudo, a grandes profundidades. Então, cientificamente falando, existem mais de 20 formas do planeta Terra ser extinto. Cientificamente falando, não é esotericamente falando. A queda de um asteroide, a queda de um cometa, mudanças estruturais no Sol, a gente chama de radiação, o pessoal chama de fluxo gama. Se nós passarmos, se a Terra por eventualidade passar por um feixe de radiação gama emitida por uma estrela de nêutrons. Dançou também, porque é uma radiação muito violenta. Então existem muitas formas científicas possíveis de existir o apocalipse planetário. A própria extinção da vida no planeta. Tá? Mas, felizmente, até o momento, nenhuma delas nos atingiu ou pode estar prestes a nos atingir. E porque também tem certas coisas que seriam indetectáveis por nós. Não teria como a ciência detectar. Essas informações teriam que vir de forma paranormal mesmo, canalizada pelas tecnologias superiores do plano astral,
tem essa capacidade de prever essas questões e informar alguns dos outros sensitivos na Terra e tentar espalhar essa mensagem. Mas até que ponto isso realmente é verdade, vai ficar uma interrogação. Né? Ok? Então, por hoje é só, eu acredito que eu tenha esclarecido algumas coisas e pode ter certeza que não é meu feitio entrar em conflito direto com nenhum sensitivo, nenhum paranormal que defende essas teorias do cinturão de fotos. O meu papel aqui é colocar as ideias claras para que ambas as partes possam analisar com seriedade, com equilíbrio, essas questões todas. Tá ok? Por isso, namastê, muita paz e até um próximo encontro.